Boa noite, senhores e senhoras. Estamos aqui para mais uma transmissão do nosso projeto de pesquisa, do nosso trabalho intitulado A História da Luz. Como todos sabem, neste momento estamos transmitindo os episódios que tratam da relação existente entre vícios e virtudes na caminhada daquele que anseia ou daquele que faz esse trajeto dentro da tradição esotérica ocidental. Falarmos de vícios e virtudes é falar de uma ampla gama de acontecimentos interiores e exteriores que nos nutrem, mas também nos roubam uma energia que poderia ser muito mais bem adequada, muito mais bem utilizada na própria caminhada dentro da senda da iniciação. Vejam, sem um conhecimento amplo, sem um conhecimento profundo daquilo que trata especificamente dos vícios, nós não temos como estarmos capacitados para receber aquilo que podemos considerar como virtudes na nossa caminhada. Aquilo que pode ser considerado uma virtude na nossa vida diária. Então, este ponto do nosso trabalho, que até aqueles que chegam agora no nosso projeto e percebem aquilo que essa semana eu recebi um comentário sobre o projeto de alguém que diz ter caído de paraquedas. Gente, é muito interessante que isso aconteça, nós nos sentimos lisonjeados, né, porque nos mostra que realmente o trabalho está funcionando. Mas, a partir do momento que você cai de paraquedas, pegando qualquer uma dessas transmissões que são feitas ao vivo no Instagram, que depois são salvas e postadas no nosso canal do YouTube, é importante voltar lá no início dos nossos episódios. Todos eles são numerados, todos eles seguem uma sequência, e é importante que essa numeração seja respeitada para o seu conforto, para a melhor compreensão dos conteúdos por nós abordados e, é lógico, apresentados da forma mais clara que esteja ao nosso alcance. Sem dúvidas, falar sobre vícios é falar sobre pontos que existem na nossa vida, pontos que existem na nossa conduta e que nos tiram a atenção. Nos tiram a atenção do quê? De uma vida mais convicta dentro da caminhada iniciática. E é óbvio que falar sobre vícios e virtudes não compete apenas à caminhada iniciática, compete a todos os nossos momentos de todas as nossas vidas, seja ela física material, seja ela social emocional, seja ela cultural, intelectual, seja ela mística religiosa. Entendam, cabe ao ser humano, seja ele homem ou mulher, desenvolver na sua caminhada dias e noites mais prósperos, dias e noites melhores para o seu convívio. Percebam, tendo estes pontos bem compreendidos no seu dia a dia, seja aquilo que nós chamamos de vícios, ou seja, aquilo que dentro da doutrina mais tradicional nós chamamos de pecados capitais, é claro que a compreensão destes pontos torna a nossa vida, a nossa caminhada muito mais clara e muito mais saudável, né? Chegando nesse ponto. No ponto específico do trabalho relativo aos vícios e às virtudes, nos cabe o preparo daquele que caminha a senda do esoterismo, seja ela
ligada à religião ou à iniciação, cabe a esta pessoa buscar este processo de lapidação, de polimento, para que se prepare a um projeto futuro. Projeto futuro o qual nós estamos capacitando estes que nos acompanham a entrar neste momento. Num primeiro momento, este projeto futuro é capacitar todos aqueles que estejam interessados a uma vivência dentro do simbolismo profundo dos arcanos maiores do tarô, sendo que o tarô, para nós, é a maior ferramenta de autoconhecimento e que possibilita uma autorrealização. Percebam, nós não falamos aqui do tarô divinatório. Nenhum de vocês, dentro da nossa intenção do nosso projeto, é transformar alguém aqui em cartomante, muito pelo contrário. Nós buscamos até, dentro das nossas possibilidades, suprimir o termo carta por termo lâmina ou arcanos. Ninguém aqui lida com cartas, nós lidamos com lâminas, nós lidamos com arcanos, que contém tudo aquilo que é conhecido, que já foi conhecido, que é conhecido e que será conhecido. Esse é o principal ponto da ferramenta chamada tarô iniciático. Enfim, esta parte do nosso trabalho que compete aos vícios e às virtudes é muito importante de ser bem compreendida para que todo aquele, ele ou ela, esteja apto para continuar estes estudos dentro do projeto A História da Luz. Em certo ponto, provavelmente para o ano que vem, nós, junto com nossos irmãos da Societas Incógnita, vamos retornar com os nossos trabalhos relativos às tutorias. Um trabalho que por nós já é realizado há algum tempo, podemos até dizer cerca de 2 décadas. Estes processos de tutoria ou de monitorias seguem uma caminhada clássica específica e depois disso há um refinamento específico à busca pessoal de cada um. É óbvio, existe um grupo hoje que se reúne presencialmente, mas isso é restrito à cidade de Chapecó, mas nós temos diversos irmãos que passaram por essa caminhada das tutorias, dessas monitorias, que estão até hoje ligados às Societas Incógnita. Então fica aqui o meu fraterno abraço a cada um dos irmãos que conformam essas colunas. Meus dignos irmãos, sintam-se abraçados. E, sem mais delongas, parto para a minha oração de abertura tradicional, onde eu peço que o grande Deus, o grande arquiteto do universo, que os grandes mestres da fraternidade branca, que Yeshua, o Cristo, o iniciado perfeito, junto às luzes de Ruach HaKadosh, o sopro do Santo, o Espírito Santo, nos abençoem com as luzes crísticas de Hod, de Elohim Tsavaot, do arcanjo Micael, de todos os Beni Elohim e da figura do nosso muito amado, docílimo, sempre presente Anauel. Que a nossa língua caminhe na vereda da beleza, da bondade, da justiça, e que não pese nem mais nem menos do que aquilo que for do justo merecimento daquilo que está sendo tratado, e que assim seja. Meus caros, hoje então encerraremos o trabalho a respeito dos vícios e das virtudes com esse terceiro episódio. Assim nós encerraremos, voltando à explicação básica do nosso projeto A História da Luz, encerraremos hoje a segunda playlist do nosso canal no YouTube, que é a playlist intitulada Temas de Instrução Básico. Tá? Nós temos os temas principais, básico, que está completa. Temos os temas de instrução básico, que está sendo fechado hoje.
E para os próximos dias, provavelmente faremos um episódio de conclusão a respeito desses temas básicos, chamados temas básicos, e partiremos aos temas de aprofundamento. Quando nós tratamos dos temas de aprofundamento, nós vamos, obviamente, retornar aos temas considerados básicos. Então, voltaremos, primeiramente, a falar da iniciação. São cerca de 9 episódios, falando sobre a caminhada iniciática, tendo bastante informação histórica, talvez fatos históricos que alguns irmãos ainda não tenham tido atenção, pois nós trabalhamos com uma imensa quantidade de livros e também de informações que são tradicionais. Também vamos voltar aos temas a respeito, os temas relativos às ciências sagradas. Os temas relativos às ciências sagradas são cerca de 11 episódios. Então nós temos aí mais uns 20 episódios. E depois disso, vamos ver para onde que caminharemos. Estou devendo para vocês aquilo que sempre, eu acho que em praticamente todo episódio eu comento. Vamos fazer algum trabalho tratando da tradição primordial, da escola perennialista. Essa semana eu recebi um feedback de um novo seguidor, onde ele pede que, se possível, falarmos sobre os perennialistas. Perennialistas, meus caros, são a todos aqueles que descendem de uma escola específica. O maior deles certamente é René Guénon, um dos nossos maiores referenciais dentro da tradição esotérica séria. Tá? Vocês talvez vão ver, dentro da caminhada do estudo do esoterismo, autores que pendem para diversos lados, aqueles que até ousam chamar os seus estudos de místicos, o que eu acho extremamente petulante, porque se existe algo que é místico, esse místico ele não é passado por meio de um conhecimento de boca a ouvido. O místico é uma experiência interior. Não tem-se como passar uma experiência interior assim, dessa forma. Tá? Então, a caminhada será relativa a esses pontos que já salientamos, tratando da iniciação, fatos históricos, documentais e também de profundidade esotérica, trazendo conceitos, e depois disso passaremos novamente para ciências sagradas, um trabalho que tem uma grandeza ímpar dentro desse nosso projeto de pesquisa. Aqueles que já nos acompanharam no passado, na transmissão destes episódios lá pelo programa Conexão Mística, vão talvez retornar àquele ponto onde tratávamos dos arcanos maiores. Meus caros senhores e senhoras, todos aqueles temas relativos aos arcanos maiores e um pequeno episódio falando sobre os arcanos menores, eles vão se tornar um futuro curso, tá? E é exatamente para isso que estamos retornando com essa caminhada, explanando agora de uma forma muito mais direta, sem aquela formalidade que era no programa de rádio antigo, que nos ajudou muito nesse nosso crescimento. Sou sempre muito grato à oportunidade que nos foi dada pela nossa querida irmã Salete Josefine, pela Rádio Centenário, na figura do Gesélio Catalã, pessoas muito queridas por mim. Mas as coisas andam para vários caminhos. O meu propósito hoje é apresentar tudo isso para vocês aqui nas transmissões feitas pelo Instagram, pelo perfil teles.a.r, e depois isso tudo postado lá no nosso canal do YouTube, A História da Luz. Aqui vem aquela parte que alguns chamam de jabá, né? Se puderem, meus caros, curtam, ativem as notificações, sigam o canal, divulguem o nosso trabalho para aqueles que você sabe que vão gostar desse tipo de conhecimento. Neste ponto, é mais para o qualitativo do que o quantitativo. Perfeito? Então, vamos lá.
para o nosso último episódio falando sobre os vícios e virtudes, sendo também o último episódio dos temas que nós chamamos de temas básicos. A temática de nossos últimos programas nos encaminhou ao desfecho que daremos hoje ao assunto, abordando o que compete ao tempo que a nós é possível ao abrangente tema das virtudes. O tema possui uma incomum densidade para o vulgo e para a sua realidade de prática diária, pois trata de muitas faces que, na maioria dos casos, busca-se evitar ter o enfrentamento, ainda mais ao tratar dos vícios e da origem destes vícios. Aliás, vive-se em uma sociedade tão vulgarizada que hoje os vícios ganharam um status de virtuosismo. Virtuosos todos nós somos, cada um à sua forma e maneira, mas até que ponto essa virtuosidade constrói algo em nós e ao nosso entorno com eficácia? Uma palavra que sempre vamos trazer: eficácia, efetividade, ou melhor, plenitude, clareza. Vejam, sem eficácia na caminhada esotérica, nós vamos perdendo um tempo que, depois de alguns anos, nós perceberemos que foi um tempo muito caro para nós. Então, você está apto, você está encorajado para ter uma caminhada tradicional, iniciática? Não perca tempo. É óbvio que para isso nós necessitamos de certa maturidade. Nós percebemos na nossa caminhada inúmeras pessoas que nós podemos chamá-los de jovens, que ainda não profanaram determinados pontos necessários em sua vida e que mergulham de cabeça na caminhada iniciática e que ali, naquele tempinho que sempre lembramos, ali entre os 9 meses e 2 anos, ele começa a julgar todos os atos dos seus mestres, dos seus irmãos mais velhos. Vejam, há necessidade de uma certa maturidade nessa caminhada. É óbvio que perceberemos pessoas muito precoces que vão tomar isso para si e avançar. Podemos ver, Martílio Fitino foi um desses, Pico della Mirandola foi um outro desses, Stanislas de Guaita foi um outro desses. Próprio Papus, com 18 anos de idade, já havia escrito seus principais livros sobre ocultismo. Não é que todo jovem vai dar problema nessa caminhada, mas ele precisa ir com mais eficácia, com menor afobação. Mas avancemos. Construir algo em torno de nós com eficácia, resumidamente. Até onde isso se cultua em relação aos vícios, obviamente longe de inversões, daqui a pouco nós vamos falar das inversões vício e virtude, é realmente virtuosidade, ou é apenas mais uma típica e plástica polidez fabricada pela costumeira moral comum social? Fica a pergunta, meditemos sobre isso. O presente trabalho busca, humildemente, acrescentar informativas chaves de lucidez para todos aqueles que desejarem, aqui conosco, encontrar uma pequena luz de auxílio na caminhada árdua frente ao seu próprio combate aos vícios e também no dissipar das ilusões criadas pela equivocada busca pelas virtudes. Que essas chaves, meus caros senhores e senhoras, lhes abram portas. Ao se buscar então o domínio, o controle, ou se não o desvio daquilo que os vícios produzem em nossos dias e noites, a necessidade que se apresenta das virtudes não é a de simplesmente trabalhar com elas como simples e milagrosas inversões de atributos que habitualmente se conduzem como utilitárias no conceito particular a esse estudo. Como se percebe,
aplicadas nas diversas tradições, sendo que essas inversões naturalmente produzirão o retorno desse vício. Agora, como referência ao sentido até agora aplicado, sendo assim no caso das ditas inversões, eu lhes pergunto: se fui guloso, devo então praticar a temperança? Se fui avarento, devo então praticar a benevolência? Se fui preguiçoso, devo então ser diligente? Se fui lascivo, devo ser casto? Se fui orgulhoso, devo praticar a humildade? Se fui iracundo, devo ser paciente? E se fui invejoso, devo então praticar a caridade? Seria muito fácil, então, dominar um vício praticando a virtude que lhe é oposta. E ainda acreditar que isso funciona. Seria mágico, não é? Mas a magia, ela não acontece de forma mágica. É como aquele lá. Tu deve conhecer. Deve morar aí no mesmo teto que você, dormir no mesmo travesseiro. É como aquele que pede o X-Bacon com bacon em dobro, batata frita dupla, a polentinha, o sorvete, mas ele pede o refrigerante diet para o acompanhamento, pois ele está de dieta. Essa é engraçada, né? Me vê um X tudo, bem lixão, mas a Coca é diet, por favor, me manda uma Coca diet. Gente, entenderam por que saliento? Claro, isso é uma metáfora. Por favor, sejamos maduros para identificar esse ponto, esse sarcasmo. Entendem, então, por que sempre salientamos que as virtudes iludem? É como aquela turma que pratica caridade, mas bate fotos da entrega da doação. Tão sem sentido quanto fazer doação anônima com cheque. Quem sai nutrido aqui é o vício, e você continua iludido, achando que está salvo e agora é um bom cristão. Este caminho que aqui, então, é proposto a vocês é o caminho seguido, praticado e mantido por constância pelos autorrealizados, daqueles que seguem firmes no caminho da iniciação e que buscam, conforme seus méritos, um pouco de iluminação em suas vidas. Reconhecer e perceber todos os seus vícios, na principal figura do seu vício natal, precisa ser constante, e este é o exercício diário para aqueles que desejam seguir dias e noites transformadores manifestados aqui em Gaia Telos. Segue-se então aqui a proposta de uma operação lógica, pois não é por meio de inversões de conteúdo que se dominarão os vícios, mas pelo gradativo e constante trabalho do polimento interior, único meio manifestador do despertar do sensorium, órgão oculto, mas presente em todos os seres e que possui apenas uma única finalidade quando desperto: ser o receptáculo de Ruach HaKadosh, o sopro do santo, conhecido por Espírito Santo. É somente no sensorium que ele faz morada, mas, saiba bem, ele, o Espírito Santo, não assina contrato com ninguém, pois assim como ele tem liberdade para entrar, ele possui a mesma liberdade para sair. Mesmo com os grandes mestres, com o próprio Cristo, nenhum deles manteve o sopro do santo de forma definitiva, habitando-os perfeitamente. É claro que nosso mestre Jesus, quando Cristo e Yeshua, teve o contato mais refinado, ao qual temos notícia com este alento divino. Mas, creiam em mim, após essa morada, nem o Cristo, nem outros mestres e santos, nenhum deles tornou a ser aqueles aos quais um dia foram,
nenhum. O Espírito Santo é fogo da transfiguração. Quando eu falei agora sobre um termo chamado sensorium, este conceito vem do trabalho de um grande místico ali contemporâneo a Saint-Martin, chamado Karl von Eckarthausen. Ele escreve uma obra de grande valia, um livro fininho, mas de grande necessidade de você ter lido 15 páginas e retornar 5. Ou o oposto, tá? Vejam, fica aqui uma dica de literatura. Talvez vamos daqui uns dias preparar mais um episódio sobre literatura utilizada no nosso projeto, comentando sobre cada um desses autores. Mas o Sensorium, segundo Karl von Eckarthausen, no seu livro A Nuvem sobre o Santuário, ele nos explica muito bem que o Sensorium é um órgão que se cria junto ao nosso coração. Ele só é possibilitado após um grande trabalho da nossa vontade, um grande trabalho do nosso ser, para que isso aconteça, para que isso se manifeste de forma efetiva em nós. Abrindo esse sensório e sendo ali o receptáculo para a vinda do sopro do Santo, para que ele faça morada em nós devido ao tempo ao qual formos merecedores. Antes de continuar, devo lembrar a todos que este projeto, a História da Luz, pretende, antes de mais nada, expor ao nosso público o caminho feito pela luz do sagrado pelas tradições esotéricas do Ocidente. Cada passo desse trabalho expõe, de forma muito sutil, a caminhada que o ser, seja ele homem ou mulher, na qualidade de buscadores, ou seja, aqueles que buscam, aqueles que estão no caminho, fez, faz e fará, em busca pela sua autorrealização por meio das tradições, para encontrar o melhor caminho de acesso ao Espírito Santo. Se isso é comum tanto ao Ocidente quanto ao Oriente, tá? Todos sabemos. Isso sendo comum a ambos, nós somos bem claros em lembrar que nós tratamos daquilo que ocorre no Ocidente. Se daqui a um tempo nós vamos abranger aquilo que trata o Oriente, é um outro momento. Eu não tenho nem literatura para esse tipo de estudo, meus caros. Tá? Alguma coisa já estudei, principalmente pelo meu lado profissional. Eu sou tatuador, eu gosto muito da arte oriental, estudei muito, mas muito mais. É como na minha biblioteca, eu ter optado, ao invés de estudar Guaita e os martinistas da Belle Époque francesa, eu ter me dedicado apenas a Lovecraft. Tá? E eu amo Lovecraft, sou franco em dizer para vocês. Talvez um dia até faça um programa. Não vem ao caso. Não vem ao caso. Posso até falar sobre os mitos cósmicos de Lovecraft, mas não dentro do projeto A História da Luz. Tá? Mas avançando, isso é comum ao Ocidente e ao Oriente. Tá? Ao abordarmos especificamente o tema dos vícios e das virtudes, a vontade se aplica na exposição adequada de como deve-se proceder nessa caminhada com as formalidades adequadas a qualquer local e meio onde o buscador se encontra. O objetivo dessas formalidades que pontuamos desde o princípio de nosso estudo com esse projeto é então de dialogar sobre o preparo do ser para receber este alento divino. Não existe nenhum outro objetivo. E receber este alento divino para estar preparado para trabalhos operativos. Esse é um dos grandes motivos, se não o principal motivo daquilo que nós praticamos e pesquisamos. Avancemos. Ao desejo de cada um,
desejo que aplicado com ímpeto é, então, assim tornado vontade, essa caminhada gerará os frutos necessários para o combate aos vícios e o encaminhamento para a sua devida autorrealização. Se ela vai te aproximar das virtudes da forma como se propõe a tradição, se ela despertará o seu sensorium e se o sopro do santo ali fará morada, aí é outra história. É apenas por este processo que isso poderá acontecer. Outro ponto, que mesmo tendo todos os vícios, nós possuímos apenas um vício capital. Vício capital ou um vício natal, ou principal. E com as virtudes isso é diferente. Nós não possuímos uma virtude natal. Não temos também uma ordem de manifestação dessas virtudes que são aqui propostas, que são todas fundamentadas dentro também da tradição, principalmente da tradição religiosa, nenhuma predição de que cada uma se manifestará em determinado tempo ou não. Mas sim, certo é que cada uma vai, pouco a pouco, nutrindo e expondo suas qualidades ao justo merecimento daquele que se mantém administrando e controlando seus vícios diariamente e disciplinadamente. Seguiremos, de agora em diante, com as virtudes propriamente ditas teologais e cardeais. As virtudes teologais: fé, esperança e caridade. A fé. Aquele que está neste caminho de incessante busca e nele continua, ao menos uma coisa ele possui. E essa dita coisa é a fé. A fé na melhoria de seu quadro de homem caído. A fé que nele, assim, será modificado. A fé na melhoria do seu quadro geral, de homem profano. Podemos aqui falar sobre o velho homem e o novo homem. É muito amplo esse ponto. A fidelidade. A fé de que assim seus dias e noites serão mais promissores na senda da beleza, da bondade e da justiça. Beleza, bondade e justiça, meus caros. 3 valores que sempre devem ser pontuados por nós. Ou, assim, diariamente lembrados. Podemos ver na fé a raiz que dará origem à palavra fidelidade. Fides, fidelitas. E, na realidade, fé é ser fiel a algo que você algumas vezes nem sabe explicar totalmente o que é. Essa fidelidade que o ser possui ou aprende a ter dentro de si é o fiel da sua balança. E é nela que o ser se sustenta nos seus momentos mais duros e dificultosos. Tratar então da fé nesse processo específico ao qual aqui tratamos faz referência ao olhar diferenciado que o buscador sente nascer durante seus dilemas e lutas contra seus vícios, na figura do seu vício natal. E é aqui que a fé nutre o buscador com a força de continuar a caminhada. Mas lembre, a fé sem as obras é morta. Cada dia é um dia e o sucesso nesse caminho é apenas atingido assim, se é que podemos dizer que um dia esse sucesso será atingido. Fé é fidelidade. Alguns julgam as pessoas por terem uma fé cega, mas talvez é a única coisa que essas pessoas têm na vida é essa fé cega, que o nutre, que o conduz a um estado de... Claro, vai acabar antecipando a próxima virtude,
mas que acaba nutrindo esse ponto no seu dia a dia graças a essa fé cega, uma fé indubitável, uma fé irredutível. É isso que o nosso coração deveria ansiar. Quando você julga uma pessoa por ela ter uma fé cega, você está fazendo um grande pecado, meus caros. Não se julga a fé do outro. Nós podemos até perceber que isso pode fazer mal para ela, mas ela precisa perceber que faz mal para ela. Ou que isso a ilude de certa forma, mas talvez essa ilusão é a única coisa que essa pessoa tem na sua vida. Fidelidade, gente, é algo que tem a ver com o coração. E vamos para a próxima virtude teologal, a esperança. Esta se confunde em determinados momentos com a própria fé. Mas a esperança, ela nutre o caminho com a doçura da certeza de que o próximo dia será melhor que o atual. A esperança, ela motiva o buscador com essa doçura, como se fossem as suas merecidas férias que logo se aproximam. Ela permite em seu interior um movimento de paz e de certeza de que a caminhada terá os seus frutos presentes no momento em que necessários estes forem. Podemos dizer que ela permite que os desejos sejam projetados para uma previsão de futuro, que apenas por ela, a esperança, essa conquista será possibilitada. Em outras palavras, ela nos conduz até as bem-aventuranças. A esperança não condiz com pressa, essa ação particularmente a deteriora. Esta cria acidentes de percurso que frustram o buscador, que o levam à dúvida, seguida da tristeza mental e, por consequência, a ter dúvidas sobre sua fé e, por fim, surge o adoecimento com a tristeza da alma. A esperança, no caminho específico ao qual tratamos, é presente nas certezas que a caminhada permite que germinem e no reconhecimento do sucesso do enfrentamento dos vícios, na batalha diária contra eles. Perder a esperança é o mais grave pecado contra o Espírito Santo. A caridade. Assim fechamos as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. A caridade difere de ser caridoso, mesmo que ser caridoso seja praticar a caridade. Esta virtude, que é encarada como o ato de dar esmolas ou simplesmente como alguma doação, é uma virtude que está muito além da prática de se desprender de algo que não lhe serve mais ou de algo que não lhe fará falta. Exercê-la é praticar uma virtude de ordem superior, haja visto que, tradicionalmente, a história da patrística, da escolástica, nos lembra que caritas é amor, ou é o seu sinônimo. Caridade é doar-se, não simplesmente doar. Ser voluntário para um trabalho relevante, seguindo o impulso do seu coração, é certamente o caminho de compreensão do que esta virtude buscará lhe trazer realmente de aprendizado verdadeiro. A caridade também é escutar alguém que precisa ser ouvido, dar puxões de orelha em alguém quando necessário. A caridade solicita de todos nós que permaneçamos fiéis no amor, não importa o que aconteça, sendo certamente a marca mais presente neste trabalho de combate aos pecados capitais, pois sem amor nada seremos. Aqui encerramos as 3 virtudes teologais e vamos agora para as virtudes cardeais. 4 virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança. A prudência. A virtude conhecida por ser a guia das outras virtudes, pois é ela que conduz o ser ao caminho de discernir sobre o que é o verdadeiro bem. A prudência, meus caros, nos permite a autopreservação
e assim discernimos sobre os caminhos que são os mais concretos para a nossa conduta e assim, então, a praticarmos. O assunto sempre levantará o peso do debate sobre nossa conduta, alavancando a evolução e assim elevando o ser que a tem como preceito básico e estagnando aquele que não a considera em concretude. Aquele que não é prudente com a sua conduta certamente é imprudente com seu corpo e com sua consciência. Prudentemente, nesta caminhada, optamos por praticar o bem e evitar o mal a todo custo, até o ponto em que ela, porventura, não venha a ferir a justiça. Aí ela nos torna destemidos, e isso difere da raiva. A justiça. A justiça é o ato de nem favorecer o pobre e de nem prestigiar o rico, sendo então a virtude aquela que conduz ao reto, ao correto, ao digno, prezando pela equidade no meio onde o ser se encontra. Justiça difere de lei, e é aqui que muitos incorrem em enganos ou até em erros. Lei é uma adequação feita por quem legisla de uma situação que precise de determinação comum, ou que fira drasticamente a moral no olhar e entendimento daquele que legisla. Lhes pergunto aqui, então seriam as leis justas se feitas por legisladores repletos de vícios? Bondade, beleza e justiça são os virtuosos pontos que faltam em quase todos os nossos legisladores atualmente. Sendo ela a virtude de buscar o que é correto e digno para todos os que estão em nosso entorno, o buscador perceberá que no seu caminho de luta contra os vícios, toda e qualquer injustiça lhe saltará aos olhos e ouvidos, e é certo que precisará conter-se para não se tornar impaciente com essas sujeições do caminho. A fortaleza. Essa virtude nos leva a resistir às tentações. Por seu intermédio, nossas ações se mantêm equilibradas nos âmbitos ético e moral. Não nos deixar cair é a sua maior contribuição em nossa caminhada, mas também nos conduz a vencer o medo da morte, onde pode até levar o ser a doar a sua vida em sacrifício por uma causa justa. Lembremos aqui de nossos mártires templários, que deram suas vidas em honra da ordem. Também dos nossos irmãos martinistas de Lyon, que no governo de Vichy deram suas vidas pela tradição na Segunda Guerra Mundial. No caminho de combatente, perceberá muitos desafios que lhe provarão de forma ímpar no terreno da ética e da moral. Lembre sempre do lema: não a nós, Senhor, não a nós, mas para que o teu nome seja louvado. Tenham esse lema vocês também. A temperança. Finalizando aqui as virtudes cardeais. Andar no caminho dos justos, nem mais e nem menos ligados à matéria, é o que essa virtude nos apresenta. Saber a justa medida dos sabores, dos prazeres, dos bens. É o domínio da vontade que nos torna moderados e sóbrios, zelosos. Neste caminhar, o buscador já não caminha sozinho. Ele é amparado pela força que o motivou e que motivou também os iluminados. E assim sendo, ele já tem vislumbres do real significado do sagrado, significado que vai além daquilo que as tradições ou religiões sugerem que seja. É a atenção constante que nos torna bons cavaleiros e boas damas. Finalizando por aqui, percebam, não se tem muito mais o que falar, o que conversarmos a este respeito, pois cada ponto desses pede interiorização.
e a percepção de quais caminhos nossas consciências precisam galgar para atingir os processos há pouco citados. Este é o caminho dos santos, o qual nós precisamos buscar imitar, no sentido de referência nos nossos dias e noites. Imitar não nos tornará santos, vejam bem. Agora é necessário que compromissadamente meditemos sobre essas virtudes que possuem no seu cerne a caminhada dos nossos irmãos e irmãs do passado. É sempre válido lembrar que devemos, sempre que possível, render tributo a este caminho que é repleto de suor, lágrimas e sangue de cada um deles. Ofertar de pura vontade um pouco do nosso trabalho em lembrança daqueles que pavimentaram o caminho que por hoje nós transitamos, indo e vindo com toda liberdade. Lembremos sempre lá do Salmo 115. Dignos senhores e senhoras, eu vos agradeço pela atenção. Encerramos aqui o tema dos vícios e das virtudes e também encerramos os temas que nós chamamos de temas básicos. A partir da próxima semana, ou vamos para os nossos aprofundamentos, ou faremos um episódio especial de encerramento desses temas básicos. Tá? Qualquer coisa, meus caros, chame. Fiquemos todos no bem sempre e até logo. Non nobis Domini, non nobis, sed nomine tuo da glória.